Opiniões fortes. O elenco semanal. Espectadores, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Opiniões Fortes. Hoje, tema incontornável desta semana, a morte do líder cubano Fidel Castro. Figura incontornável da cena política internacional. É difícil resumir o que foi a figura Fidel Castro em apenas 5, 6 minutos. Mas há aspectos que devemos destacar. Foi um indivíduo de convicções fortes, lutou até a morte em defesa daquilo em que ele acreditava, ousou, sonhou e realizou grande parte dos seus sonhos. A famosa frase "hasta la vitória sempre" fica marcado como uma referência de uma época, fica marcado como uma referência de uma geração. Fidel foi um homem do século XX, diria um líder à moda antiga, um líder que nos nossos dias escasseia, mas que deverá ser sempre lembrado como uma referência internacional. Cuba é hoje um dos países com um índice de desenvolvimento humano muito alto. O acesso à educação é universal, o acesso ao sistema de saúde. É um país com ganhos notórios naquilo que nós podemos considerar políticas sociais. Mas, por outro lado, é um país também com limitações ao nível do exercício da liberdade. É um país em que os cidadãos estão inseridos num contexto em que a opinião livre e desimpedida é muito condicionada, o acesso à internet é limitado, há muitas limitações num país como Cuba. Mas, se formos analisar os aspectos positivos e os menos positivos, podemos considerar que o modelo cubano tem muito de interessante e tem muito de útil. Relativamente à relação Cuba-Cabo Verde, temos variadas gerações de cabo-verdianos que se formaram em Cuba. Altos quadros nacionais passaram por uma experiência de formação neste país do Caribe. Desde as primeiras horas do movimento de luta e libertação nacional, Cabo Verde teve sempre em Cuba um importante aliado. Aliás, devemos realçar aqui o papel que Cuba desempenhou, não só no desenvolvimento atual, presente, sobretudo ao nível da cooperação médica, científica, académica com os países do terceiro mundo, mas Cuba foi fundamental no processo de libertação. Muitos cubanos deram a sua vida em prol da libertação dos países africanos. Por isso, não seria demais, neste programa, fazer referência a Fidel Castro, e também é uma oportunidade de uma referência aos desafios e os ideais de esquerda na atualidade. É verdade que o modelo socialista proposto por Fidel Castro hoje já não faz sentido. Aliás, desde a queda do Muro de Berlim em 89, que este modelo entrou num rápido processo de declínio, sobretudo também com o desmantelamento da ex-União Soviética, mas os aspectos essenciais do socialismo proposto por Cuba continuam vivos, continuam presentes e continuam a fazer sentido, sobretudo num mundo em que o modelo capitalista liberal tem dado mostras de alguma inconsistência. A crise imobiliária de 2008 foi um primeiro sinal. Eventualmente, as próximas crises ditarão se o atual modelo vingará ou não. Portanto, vamos ver para Fidel Castro sempre como uma pessoa que trouxe uma alternativa de governação, uma alternativa de vida em sociedade em que os mais pobres, os mais necessitados, a população, de uma forma geral, foi e tem sido o elemento de referência para a governação de Cuba e para o socialismo de uma forma geral. De seguida vamos regressar aos temas nacionais. No presente momento está-se a discutir o orçamento de Estado na Casa Parlamentar.
durante toda a semana passada, o debate parlamentar se centrou à volta desta questão. Destacaria apenas um facto que para mim é relevante, que foi a não inclusão do aumento de 0,5% no IVA, com vista a se suprir as limitações orçamentais, com vista a requalificação e a reconstrução de várias vias e infraestruturas que foram destruídas pelas chuvas na Ilha de Santo Antão. Ora, esta decisão parece-me uma decisão correta da parte do governo ter retirado essa proposta de aumento do IVA, porque vamos ver o seguinte: este ano as chuvas destruíram algumas vias rodoviárias, sobretudo, mas nós estamos num contexto em que, fruto do novo regime pluviométrico, das alterações climáticas, nós estamos numa situação em que todos os anos podíamos ter tempestades, furacões, N intempéries que poderão ditar chuvas anormais. Já é claro e evidente que as nossas infraestruturas públicas são frágeis e que qualquer chuva com maior intensidade pode pô-los em causa. Portanto, se formos por esse caminho, vamos ter que todos os anos mexer nos impostos, nesse caso no IVA, para suprir os desastres que vão acontecendo. Este ano foi em Santo Antão, no próximo ano não sabemos em que ilha será. Portanto, o governo terá que encontrar outros mecanismos de mitigação dos desastres naturais que não passe necessariamente pelo aumento do IVA. É verdade que no ano passado, há 2 anos atrás, aliás, nós tivemos a erupção vulcânica e o então governo optou por ir por esse caminho. Temos que ver a erupção vulcânica como uma situação muito mais pontual, que dificilmente acontece mais do que 2 vezes num século. Foi a opção tomada no governo anterior, mas parece-me que para a situação atual esta medida não convinha e, embora o governo recuou nesta decisão. Para terminar, queria apontar aqui, sobretudo aos municípios da praia, que na última terça-feira foi discutido e aprovado na Assembleia Municipal o programa de governo da atual equipa camarária para a presente legislatura. É um documento que é importante que os municípios tenham conhecimento para que possam conhecer quais são as prioridades da autarquia. Dentre as prioridades, quais as que merecerão maior alocação de recurso, se as prioridades realmente se encaixam naquilo que são as reais expectativas dos municípios. Portanto, é um instrumento que vale a pena ser conhecido, sobretudo numa perspectiva em que um cidadão atento é um cidadão interventivo, um cidadão que conhece os documentos e os instrumentos de gestão municipal, poderão ser também cidadãos mais intervenientes na vida da sua cidade. Portanto, recomendo que se conheça os instrumentos de gestão da cidade e que, sobretudo, nas sessões ordinárias, que são sessões abertas ao público, os municípios possam participar e possam pôr diretamente as suas questões aos dirigentes camarários. Termino desejando a todos os ouvintes e telespectadores deste programa Opiniões Fortes, votos de boa semana. Opiniões Fortes. As opiniões fazem-se na Tiver.